Gente de Deus, eu sou o pastor Antônio Siqueira. Neste vídeo eu quero bater um papo com você sobre um aspecto da liderança cristã. Estava pensando sobre isto e especialmente pensando sobre o estilo de liderança do apóstolo Paulo, outros líderes também, ao longo da história da igreja. E cheguei a algumas conclusões. Claro, eu estou fazendo uma análise de parte do espectro, parte das nuances da vida de líder. Então, a prática de Paulo, ela é fundamentada no andar com Jesus. Ao contrário da técnica impulsionada pelo ensinar liderança, que não é apenas isso, ensinar liderança. Sua liderança, que a gente poderia chamar de liderança vivificadora, ela flui da vida que Deus lhe concedeu em Cristo. Ele diz bem claro isso. Porque liderança não se resume tão somente à capacidade de organização e eficiência nas tarefas, nas habilidades de gerenciamento, visão de elenco, visão de equipe, ou a administração eficiente do tempo. Tudo isso é muito bom, mas não é só isso. Liderança cristã e espiritual diz respeito ao modelar a vida em Cristo. Eu gosto muito daquele autor, Robert Clinton, que escrevendo lá Etapas na Vida de um Líder, naquele livro, ele estuda intensivamente a liderança fundamentada no caráter de Cristo e no andar com Cristo. Na verdade, ele estuda esse princípio nas vidas de personagens bíblicos e históricos ao longo da história do cristianismo e enfatiza o padrão incontestável que a liderança vivificadora, ela é fundamentada no andar em Cristo. De forma que Deus faz algo com seus filhos antes que faça algo por meio deles. E esta é uma ideia muito interessante. Olha só, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, alguma coisa grande, relevante, ou que não seja tão estupenda, a primeira coisa que Ele faz é algo em você. Talvez você esteja passando por um processo de um trabalhar de Deus na sua vida. Saiba disso. Deus faz algo com você primeiro, para que depois Ele possa fazer algo por teu intermédio. Deus ocupa-se da tarefa de nos tornar mais e mais próximos de Jesus para nos usar. À medida que a essência de nosso caminhar, da nossa vida, é transformada mais e mais próximo de Jesus, à semelhança de Cristo, tornamos-nos mais eficientes e mais profícuos no nosso labor, na nossa liderança, no nosso fazer. Portanto, o desenvolvimento da liderança não é sobre o que fazemos ou como fazemos algo, mas é sobre como somos de dentro para fora. É como somos em Deus, em Cristo. O fluir do ser é que acontece as consequências da liderança. A liderança efetiva flui do caminhar transformado em Cristo, que se contextualiza na vida das pessoas, da comunidade, da igreja, de onde a gente está. O velho provérbio é verdadeiro. O cristianismo não diz respeito tanto ao ser ensinado, mas captado. Mas está com Cristo, está nele. As pessoas veem ou não em nós Cristo e seu reino. O cristianismo não é apenas
cognitivo, um conjunto de crença, um conjunto de entendimento, ou comportamental, um conjunto de atitudes, de ações. Mas é emocionalmente, espiritualmente e socialmente, pois ele envolve tudo que somos e todas as nossas relações. Ele é essencialmente isto, o andar com Jesus. E essa foi a razão pela qual Jesus chamou seus discípulos para que estivesse com ele, né? Andando com ele. Onde ele estava, eles estavam ali. E eles aprenderam tanto observando como escutando. Fizeram o registro dos ensinamentos de Jesus, formais, registraram, mas eles estavam de olho, eles estavam próximos. Eles tinham ouvido e atitude e proximidade. A dinâmica espiritual de submissão a Cristo, de confiança em seu senhorio e a obediência a Ele, de toda essa graça transformadora e da compaixão e da misericórdia, da confiança profunda na oração e da obediência radical em todos os seus assuntos, e daí por diante, só pode ser absorvido se nós estivermos convivendo com os outros que estão em Cristo. Por isso que Paulo vem com aquela máxima muito interessante: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí não precisa nem dizer, porque na verdade as pessoas estão vendo isto. Afirmações corretas, né, frases bonitinhas, dificilmente são capazes de transmitir tudo que a vida cristã tem, do que ela engloba. Apenas aqueles que são pais ou mães espirituais em Cristo podem, de fato, mostrar a cada um de nós a vida no Espírito. Portanto, a gente chega à conclusão que líderes cristãos devem ser imbuídos desta natureza de Cristo. E aí eu e você e todos nós deveremos perseguir este alvo que é aquilo que Paulo chegou quando disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ah, que alvo interessante. Uma outra maneira de dizer sobre a liderança é que as atividades não constroem o reino de Deus. Não são atividades, o fazer. O Espírito de Deus é quem constrói o reino de Deus em nós. É que constrói. Cooperamos mais e mais com o mover ou o movimento do Espírito de Deus à medida que nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus. A conversão é mais do que um comportamento. Portanto, a liderança também precisa ser mais do que apenas um realizar, um fazer, um mobilizar gente, pessoas. O reino de Deus cresce à medida que nos tornamos mais e mais submissos ao propósito de Deus e nós permitamos que este fluir do Espírito venha por nosso intermédio. A oração não é apenas um acessório opcional, tampouco a leitura pessoal da Bíblia o é. Não. Isto é essencial. Por quê? Porque os oradores talentosos, se não estiverem vivendo realmente no Senhor, andando em Cristo, podem ser capazes de entregar mensagens lindas, cheias de energias, de beleza retórica, mas olha, não transformam vidas. A liderança vivificadora flui da vida em Cristo, do andar humildemente com Deus dia após dia. Como a eficiência do que fazemos flui deste andar de quem somos no Senhor, logo ser e tornar-se são o foco. O que importa não é o que estamos fazendo ou quanto estamos conquistando, mas o andar
no reino que demonstramos ao conduzir nossa vida pertinho de Jesus. Aí que está, de fato, o grande segredo. Eu e você precisamos permitir a cada dia este realizar de Deus na nossa vida, a fim de que depois nós possamos realizar alguma coisa no reino de Deus. Que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia de nós e nos dê a cada dia amplamente este entendimento. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo de Deus, até para entender, aceitar, suportar com paciência e resignação o trabalhar de Deus na minha vida, porque eu sei que Ele primeiro vai trabalhar na minha vida, para depois trabalhar por meio de mim, para que eu me torne instrumento de Deus, eficiente nas suas mãos. Ele primeiro trabalhará em mim. Que o Senhor te abençoe.